A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus venha abençoar você que se encontra aí do outro lado, na tua casa, no teu carro, no ônibus, escutando este áudio. Pois, irmãos, venho trazer algo muito tremendo a todos aqui, o qual Deus me levou a ver com meus próprios olhos. Além do que eu vi, Deus me deu duas confirmações em sonhos. Eu gostaria que os irmãos, neste momento, tirassem um tempinho para ouvir o que Deus tem a falar a muitos, o que há de acontecer sobre a face da terra, o que Deus tem colocado na minha mente, o que Deus tem usado, e Deus tocou grandiosamente para falar. Eu não ia contar este sonho porque estava meio que analisando, mas Deus tocou forte neste dia de sexta-feira do dia 7 de setembro, o qual muitos tenho certeza que vai dar créditos a este sonho que Deus tem revelado, não a mim, mas a muitos, a dos irmãos. Pois, irmãos, no dia 3, estava eu aqui em casa e eu combinei com a minha filha de descer, irmãos, na casa dela, para poder vê-las, né? As minhas duas bebês, as minhas duas nenês, né? Eu chamo de nenês, glórias a Deus. E ali na descida daquela ladeira, eu fui clamando o sangue do Senhor Jesus Cristo para cobrir-me com teu sangue, porque em meio às minhas dificuldades, por onde eu ando, por onde eu passo, estou pedindo a Deus que tenha misericórdia da minha alma. Pois ali, terminando de ver minhas filhas, ao longo da casa dela existe uma ladeira, e eu subindo aquela ladeira, irmãos, eu vi meio que um raio, um flash de luz azul, meio que nítido, e algumas pessoas do outro lado da rua, ouvi algumas pessoas do outro lado da rua, e essas pessoas eu via como se este raio viesse uma velocidade estrondosa como nunca tinha visto antes, pegar essas pessoas e levar para cima. Era muito rápido, vinha de uma forma tremenda sobre a cabeça daquelas pessoas e as pessoas subiam imediatamente. Glórias a Deus. Irmãos, quando foi no dia de ontem, aleluia, Deus em sonho, de ontem para hoje, Deus em sonho me mostrou algo muito revelador, algo que está prestes a acontecer, algo que está prestes a vir à tona sobre a nossa nação. Mas antes de tudo eu gostaria de ler um versículo, uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 10. Peço aos irmãos que atentem-se para esta palavra, o que Deus está falando a muito de vocês. Prestem muito atenção, o que Deus está nos alertando. Amém? Está no livro de Mateus, capítulo 10, que diz o seguinte: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne sobre vocês. Se alguém não o receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu o estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e o açoitarão nas sinagogas deles. Presta atenção, irmãos, neste capítulo, neste versículo que eu vou contar na sequência o meu sonho que eu vi, o que Deus me mostrou em sonho. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que disser, como eu disser, naquela hora lhes será dado o que disser.
Pois não serão vocês o que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Glórias a Deus, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na quarta-feira, estava dormindo, irmãos, e foi um leve sono durante a madrugada. Não sei se o mistério que Deus estava tentando me mostrar é para que eu me recordasse e na sequência contasse esse sonho. Pois eu sei que eu me encontrava dentro de uma casa. Esta casa era muito grande, ali tinha todo o seu aconchego, ali tinha todas as suas mordomias, e ali existia uma família. Eu só contemplava aquela situação, e ali existia algumas pessoas, e dentre elas existia ali alguém que estava, de certa forma, vamos se dizer assim, cavando um buraco para uma pessoa daquela família. Estava, vamos se dizer que calculando algo para que derrubassem um membro daquela família. E eu vendo aquilo, aquela pessoa dentro daquela casa, ela tentava contra a vida de uma pessoa, não conseguia. Eu tentava contra a vida de outro, não conseguia. Até que é um momento que eu me deparei com um cenário dentro daquela casa, o qual chegou mais uma pessoa, porque o primeiro já não estava conseguindo derrubar aquela família. Glórias a Deus. O primeiro já não estava conseguindo tirar a vida daquela pessoa, e ali esta pessoa que estava tentando destruir a vida daquela família, daquelas pessoas que aparentemente orava, dobrava o joelho, clamava o sangue do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa chamou mais alguém para ajudá-lo. E essa pessoa também pelejava contra a família daquelas pessoas, e chegou a um certo ponto que deu a entender que eles se cansaram. Até o momento que um deles falou bem assim: vamos esperar um pouco até eles viajarem, que dá tempo da gente maquinar algo melhor para a gente derrubar eles de vez, tentar destruir eles de vez. E foi ao momento que aquela família viajou, e ali eu contemplando aquilo dentro daquela casa, eu via só os dois dentro daquela casa, e aqueles dois maquinaram e se perguntaram: tomara que não demorem, porque a gente precisa concluir o nosso objetivo. E ali aquela família voltando daquela viagem, eles começaram a pelejar novamente contra aquela família, até o momento que um dos membros morre ali. Um dos membros não aguenta, não suporta, e aquele membro daquela família era meio que anciã, era um pouco velha, né? Eu vou dizer assim com essas palavras. Era um pouco velha na sua idade, e aquela pessoa acabava falecendo. E ali o sonho terminava, irmãos. Dormi um pouco tarde, e eu me encontrava ali num sonho. É como se Deus quisesse que eu me lembrasse deste sonho, nos últimos 2 sonhos, para que eu assemelhasse uma coisa com a outra, né? E Deus meio que tirou meu sonho, meu sono. Eu estava com sono muito leve. E ali no dia de hoje, em meio a esse sonho, eu contemplava ali um ambiente que eu me encontrava e via ali as pessoas de bens, pelo que eu entendi, as pessoas que clamavam o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que pedia por misericórdia em meio às tribulações, em meio às contendas que se encontravam em suas vidas. E ali Deus falava no meu coração: contemple o que você está vendo. Fale, dentro do sonho, Deus falando comigo, né? Deus deu a entender que aquele sonho, o qual Deus no sono, Deus me deu muito leve, ele estava fazendo com que eu entendesse aquele sonho, para que chegasse o momento, as horas certas, eu contasse e assemelhasse uma coisa a outra, para que os irmãos soubessem do que Deus está nos avisando.
E ali, contemplando aquela situação, eu via muitos irmãos clamando, chorando na presença do Senhor Jesus Cristo. Muitos deles se perguntavam: Senhor, são tantas coisas na minha vida? Senhor, são tantas causas impossíveis que estão acontecendo na presença do teu povo? E ali muitos irmãos, quanto mais orava, mais o inimigo atacava. Quanto mais clamava, mais o inimigo vinha com mais forças. E ali chegava um momento que uns se perguntava: poxa, o que estava acontecendo ali naquela situação? Então, aí deu a entender no meu sonho que os que estão clamando, o inimigo ele está investindo alto contra a sua família, contra o membro da tua família, da tua parentela, até o momento que eu via muitos irmãos ali dobrando o teu joelho, e ali dentro daquela família existia muitas conspirações. Dentro da própria família existia ali pessoas o quais muitos de vocês acreditam ser uma boa pessoa, muitos de vocês acreditam ser uma boa parentela, muitos de vocês acreditam que ali o membro daquela tua família é uma pessoa de confiança, mas naquele sonho Deus me mostrava que em muitas famílias, principalmente famílias evangélicas, famílias cristãs, que muitos de vocês dobram o teu joelho, Deus me mostrou ali naquele momento que ali aquelas próprias pessoas, o qual eles estariam entregando a tua própria vida, estariam de certa forma te amaldiçoando, estaria ali aquelas pessoas conspirando, maquinando contra a tua vida. E eu falei: Senhor Jesus Cristo, como pode, Pai? O membro daquela família, eu contemplando aquela situação no sonho, eu vendo aquelas pessoas ali dobrando o joelho, até mesmo orando por aquela pessoa, e aquela pessoa maquinando, aquela pessoa se desdobrando, fazendo do impossível para destruir. Glórias a Deus. E naquele sonho, irmãos, eu vi as pessoas ali já ao ponto de desistir. Algumas pessoas como Ló, né? O qual olhou para trás no momento das suas aflições, no momento do seu desespero. E muitos de vocês, às vezes, se perguntando: Senhor, já não aguento mais essa situação. Quando tu vieres, quando tu vens, Pai, nos buscar, Pai, até nossa família, até nossos membros estão, Senhor, maquinando contra a minha vida. Glórias a Deus. E ali eu vendo aquela situação, eu falei: Senhor, como pode, Pai, essa situação estar ocorrendo? E Deus já tinha colocado na minha vida, Deus já tinha colocado no meu coração um certo sentimento uns dias atrás, o qual eu tenho colocado aí no WhatsApp, falando para todos os irmãos repetidamente que Deus está colocando na fornalha, Deus está ali fazendo com que você passe ali pela essa situação para ver quem é os deles. Glórias a Deus, para que você, em meio aos momentos que você se encontrava antigamente até bem estabilizado, você às vezes tinha aquela alegria, ou esquecia de dobrar o teu joelho com tanto clamor como você clama hoje, em meio às situações que hoje você se encontra. Pois bem, era bom enquanto você tinha a sua vida estabilizada, era bom quando você tinha sua vida financeira boa, porque aquele teu choro não é como você derrama hoje. Hoje o que Deus colhe, as tuas lágrimas, é o teu puro, mais puro do teu coração. Glórias a Deus. Aí, irmãos, acordando deste sonho, Deus me mandou uma palavra, o qual Deus tinha confirmado, tudo confirmação de Deus. Quando foi hoje, após este sonho, na parte da tarde, dia 7 de setembro, Deus me colocou no meu sentimento de abrir a Bíblia, e caiu no mesmo livro o qual Deus já tinha falado semana passada na minha vida, que está no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, que diz assim, prestem atenção, irmãos, assemelha desde o começo esse sonho e essas palavras, o qual foram ditas agora, o que Deus está tentando nos alertar. Que diz assim, Abacuque, capítulo 3, acaso é contra os rios, Senhor, o que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira? Ou contra o mar, a teu furor?
visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, Sela. Tu defendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram a inundação das águas. Passou o abismo, deu a sua voz, levantou alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Glórias a Deus. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço, Sela. Tu trampassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para se me espalharem. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste para o mar, pela massa de grandes águas, ouvindo o meu ventre se comoveu a tua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim no dia da angústia. Descansarei quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrei no Senhor, exultai-nos, Deus da minha salvação. Ó Senhor, Deus é a minha força e fará os meus pés como as servas, e me fará andar sobre as minhas alturas para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Glórias a Deus. Irmãos, eu peço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se o irmão tiver dúvida, o que Deus está falando, o que Deus me mostrou, todos esses acontecimentos agora na atualidade que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família, tira um tempinho para você se respaldar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o que tudo eu disse até agora, o que tudo Deus me mostrou em sonhos, e o que Deus me fez contemplar o arrebatamento. Deus me fez entender que muitas situações o qual os irmãos passam, isso é por permissão de Deus, porque Deus está provando os que realmente são deles, para que chegue o momento do arrebatamento, chega ao momento que você cair, né, numa situação o qual você não enxerga a luz ou uma saída, né? Deus está permitindo isso na tua vida para que você não faça como Ó, porque você tem lido a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e tem conhecimentos à altura do que Deus está tentando te dizer, pois Deus está te selando, Deus está te provando, não para te entristecer, não para te magoar, mas porque Ele ama a tua vida e Ele está te preparando para o arrebatamento. Fiquem aí com esta bendita e gloriosa palavra e com esse sonho o qual Deus tem falado, não só comigo, mas com muitos dos irmãos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus.